pra quem quiser, brilhos pra quem tiver vontade de sonhar e de brilhar. Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje vamos retomar um assunto sobre a classificação das palavras quanto ao número de sílabas, tá bom? As palavras podem ser classificadas como monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. A monossílaba possui só uma sílaba. Mono significa único, um só. Aí tem alguns exemplos, pé, sol, né? E assim por diante. Percebe que ao pronunciar essas palavras, há somente uma emissão do som. Abrimos a boca só uma vez. Dissílaba. Possui duas sílabas. Di vem de dois. Exemplo, vinho, noite, credo e assim por diante. Percebe que ao pronunciar essas palavras, você emite dois sons. A boca abre duas vezes. Trissílaba. Possui três sílabas. Tri vem de três. Exemplo, boneca, celular, brochura. Percebe que ao pronunciar essas palavras, você emite três sons. A boca abre três vezes. Polissílaba. Possui quatro ou mais sílabas. Poli significa vários. Exemplo, casamento, paralelepípedo. Então, vocês percebem que, por exemplo, paralelepípedo. Você falou 7 vezes. Então, isso aqui é só uma retomada do conteúdo, tá bom? Agora, vamos falar sobre ortografia de S e dois S. Representação do fonema som, do som S. Então, ó, fonema. Toda vez que você vai falar fonema, você tem que lembrar som. Quando a pessoa fala grafia, lembra letra, escrita, tá bom? Então, o fonema S, a gente lê C, tá? Quando o S está entre vogais, é necessário repeti-lo. Exemplo, pessoa, ó, vogal aqui o E e o O, pessoa. Passeio, promessa, assinar, classificar, compromisso, 60, sossego, profissional, possuir, interesse, professora, massa, grosseria, pressa. Lembra? Repare, o S está entre duas vogais. E relembrando, né, as vogais. A, E, I, O, U. Então, toda vez que o S estiver entre duas vogais, ele vai se escrever com dois S. Tá bom? Atenção! Quando o S estiver entre duas vogais, mas tiver o som de Z, será escrita só com um S. Então, por exemplo, eu falei agora há pouco que o S estiver entre duas vogais, ele escreve com S, dois S, né? Só que se ele tiver o som de Z, ele vai escrever só com um S. Por exemplo, Brasil. Brasil, ó. O S está entre o A e o I, mas ele tem esse S tem um som de Z. Então, vai escrever só uma vez. Abuso, casa, bondoso, poetisa, coisa, crise, análise, francesa, catequese, frase. Essa palavra que vocês conhecem bastante, né? Se você está pedindo para vocês fazerem frase. Então, esse S, ele está com som de Z. Então, vai escrever só uma vez. Uma dica muito importante. Nunca se inicie uma palavra com dois S. Tá? Isso vocês têm que deixar bem claro. Não, nunca. Na língua brasileira, na língua portuguesa, se escreve uma palavra, inicia uma palavra com dois S. Tá bom? Essa já é uma dica que vocês podem gravar quando estiver lá produzindo uma frase, né? Você já sabe que não existe palavra que começa com dois S. Quando há uma consoante antes do S, usa-se apenas um S. Por exemplo, conversar. Tem um R, uma consoante e o A. Então, esse S está entre uma consoante e uma vogal e vai ser escrito só uma vez. Ensaboar. N, consoante, A, vogal. Então, vai escrever só uma vez. Verso. R, consoante, O, vogal. Então, esse S vai ser escrito só uma vez. Mensagem. N, consoante, A, vogal. Vai escrever só uma vez. Bom, agora eu vou explicar a atividade que vamos fazer hoje, tá bom? Atividade 11. Inspire-se na receita do coquetel voador. Forme 5 palavras de cada. Ou seja,
5 monossílabas, 5 dissílabas, 5 trissílabas, 5 polissílabas, usando as sílabas do quadro e escreva abaixo. Então, aqui tem as sílabas e vocês vão formar 5 monossílabas, 5 dissílabas, 5 trissílabas e 5 polissílabas. E vai colocar aqui no quadro, né? Lembrando, de novo, uma sílaba monossílaba, 2 sílabas dissílaba, 3 sílabas trissílaba e 4 sílabas polissílaba. Ortografia, que a professora explicou, né, agora há pouco, com S, um S e 2 S. Leia as palavras abaixo e compare o som da letra S. 1, sacola. 2, condensado. 3, brasileira. 4, passeio. 5, festas. B, pinte de amarelo todas as letras S da palavra acima e observem que posição esta letra pode estar na palavra. Então, que posição que está aqui, S em festa? Posição que está no passeio, brasileira, condensado, né? C, em qual número a letra S tem um som de Z? Há palavras iniciadas com 2 S? Lembra a dica que a professora falou agora há pouco? Nunca na língua portuguesa vai iniciar uma palavra com 2 S, tá? Aí, para representar o som de S, de C. Quando o S está entre vogais, é necessário repeti-lo. Exemplo, pessoa, passeio, ó, tá entre 2 vogais, né? É pessoa, E, O, passeio, A, E. Quando há uma consoante antes do S, usa apenas um S. Exemplo, conversar, né? O R é uma consoante, o A uma vogal. Então, conversava, esse S vai ser escrito com uma vez só, desculpa. E, complete as palavras com S e 2 S. Então, vocês vão observar aquela primeira parte do vídeo, que eu expliquei como que é a ortografia do S, um S, 2 S, né? Aqui também tá explicando e vai completar, tá? Essa é a aula de hoje, tá? Estou à disposição no grupo para qualquer dúvida. Ó, lembrando, não sei se vocês lembram dessa camiseta, né? De comemoração da nossa escola, completou 18 anos. Lembra que teve a festa, teve bolo, chocolate, né? Foi uma lembrança gostosa, né? Tô com saudade de vocês, tá? Fica com Deus. Oh, pra quem quiser plantar água pra regar o amor que o mundo tá querendo sim.